Um bom samaritano ajudou uma desconhecida, e anos depois ele teve uma surpresa. Ele recebeu um telefonema de seus pais. Eles estavam completamente maravilhados com a mulher que estava cuidando de sua mãe. Ela era gentil e fazia muito mais do que era paga para fazer. Ele tinha que conhecê-la, e quando o fez, ele sentiu algo familiar nela. Então, ela começou a lhe contar uma história de cair o queixo, que o levou às lágrimas, e tudo por causa de algo que aconteceu anos atrás. O que vai volta, e o mais importante, o que você der, você irá receber. Se você duvida disso, talvez essa história possa fazer você mudar de ideia. Ela era uma mãe de 2 filhos, passando por um momento difícil, que um dia se viu sem poder chegar em casa. E ele era um bom samaritano que estava no lugar certo na hora certa. Mas nenhum deles esperava o papel central que viriam a desempenhar na vida um do outro mais tarde. Tundi Hector era auxiliar de enfermagem e adorava cuidar das pessoas. Mas ela estava passando por um momento conturbado. Essa mãe de 2 filhos havia recentemente se separado e estava juntando os pedaços de sua vida lentamente. Tundi estava lutando para dar conta das despesas. Todos os dias eram difíceis, e ela rezava por um milagre em sua vida. Mas o que Tundi não sabia é que Deus tinha grandes planos para ela. A chuva caía forte, e Tundi sabia que se ela quisesse se reerguer, tinha que trabalhar, e muito. Quando ela estava indo para o trabalho, seu carro parou. Ela não podia acreditar, seu carro tinha ficado sem gasolina. Só havia uma coisa que ela podia fazer: caminhar até o posto mais próximo. Mal sabia ela, alguém tinha visto tudo o que tinha acabado de acontecer. O ano era 2014. Chris Wright estava indo com sua família para a igreja quando viu um carro parado na estrada. E mais à frente, tinha uma mulher andando na chuva. Provavelmente, seu carro tinha ficado sem gasolina, porque parecia que ela estava indo até o posto mais próximo. Ele continuou seu caminho, mas quando chegou à igreja, ele deixou sua família e voltou. Ele se sentiu compelido a fazer alguma coisa. Ele dirigiu até lá e perguntou se ela precisava de ajuda. Tundi estava preocupada. Ela já estava atrasada para o trabalho e agora isso tinha acontecido. Ela se sentiu muito sem sorte. Chris foi criado com uma citação específica da Bíblia: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Ainda assim, ele não tinha ideia que esse incrível ato de bondade teria repercussões para ele anos depois. Encharcada pela chuva, Tundi aceitou a carona. A viagem não foi longa, 1,5 km de distância, mas deu a esses 2 estranhos tempo suficiente para conversarem e se conhecerem um pouco. Por coincidência, se é que isso existe, os 2 faziam parte da mesma igreja. Eles compartilharam seus pontos de vista sobre a fé e Tundi se abriu contando sobre o momento difícil pelo qual ela estava passando. Chris estava prestes a fazer algo que mudaria a sorte dela. Ao ouvir sua história, Chris não pôde deixar de ficar tocado pela fase ruim que ela estava passando. Ele não apenas a levou ao posto, mas também se ofereceu para pagar a gasolina. Enquanto as lágrimas encheram seus olhos, ela aceitou sua oferta, pois ela tinha tão pouco que também não seria suficiente para encher seu tanque. Chris encheu o tanque de Tundi e até deu a ela todo o dinheiro que tinha disponível em sua carteira. Chris sabia que todos passam por períodos difíceis, mas se ele pudesse ser de alguma ajuda, quem sabe traria um pouco de luz para o dia dela. Naquele momento, Tundi não conseguia acreditar. Chris realmente era um milagre que havia sido enviado para ajudá-la. Os 2 trocaram abraços e se despediram. Após o encontro, ele não pensou muito no evento até 3 anos depois, quando o destino os reuniu em circunstâncias únicas. Em 2017, os pais de Chris se mudaram para ficarem mais próximos dele. Judy, sua mãe, estava lutando contra o mal de Parkinson, mas apenas 1 mês após a mudança, sua condição piorou rapidamente. Por causa das complicações da doença, eles contrataram uma auxiliar de enfermagem, porque Judy precisava de alguém que cuidasse dela 24 horas por dia. Ela tinha experiência com pessoas que sofriam do mal de Parkinson e Judy e o marido ficaram completamente maravilhados com essa mulher. Ela sabia exatamente como cuidar da mãe de Chris e não só isso, ela era delicada e sempre tinha um sorriso no rosto. Eles estavam completamente apaixonados por ela e tudo o que ela estava fazendo por Judy. Sem que eles soubessem, Tundi era a enfermeira que Chris havia ajudado anos atrás. Tundi, Judy e seu marido Phil tornaram-se próximos durante esses tempos difíceis. Tundi havia contado ao casal seus sonhos de ir para a escola de enfermagem e as dificuldades financeiras associadas a isso. Judy e Phil gostavam tanto de Tundi que decidiram apresentá-la à família, incluindo Chris e sua esposa Carmen. O pai de Chris ligou para ele para contar que tinha encontrado uma pessoa perfeita para sua mãe e que ele precisava conhecê-la. Mal sabia Chris, isso estava prestes a se tornar uma volta ao passado. Meu pai me ligou e disse:
Contratamos uma enfermeira, filho. Eu não sei bem o que, mas há algo diferente nela que me faz sentir melhor quando ela está aqui em casa e sua mãe a ama. E eu disse, nossa pai, que maravilha! E então, chegou o dia em que a enfermeira e Chris se encontraram. Eles começaram a conversar e a princípio não se reconheceram. Então, ela lhe disse algo que o fez ficar sem ar. Tundi contou que alguns anos atrás, um homem a ajudou quando seu carro ficou sem gasolina. Chris imediatamente se emocionou. Eu apenas olhei para ela e disse, Tundi, era eu. E ela disse, tira o boné. E então eu tirei meu boné e ela disse, foi você. E nós dois apenas choramos, disse Chris. Ambos estavam tão emocionados que não podiam acreditar no que tinha acabado de acontecer. Eles se encontraram depois de anos. Isso só podia ser um milagre. O encontro que os abençoou 3 anos atrás deu uma volta completa. Não acreditamos em coincidências. Somos uma família de fé, disse Carmen, esposa de Chris. Um domingo fiquei sem gasolina na estrada. Comecei a andar com meu galão de gasolina e só tinha $5. E esse cara parou e disse, você precisa de ajuda? Disse Tundi em uma entrevista. Eu estava sendo puxado e senti o Senhor dizer, o que você tiver no bolso, dê a ela. Ela precisa disso. E eu dei a ela os $40 e ela chorou. Eu senti que era o que eu tinha que fazer naquele momento, disse Chris. Foi como se Deus o tivesse enviado para mim, disse Tundi. Infelizmente, Judy, a mãe de Chris, estava piorando. Ela estava perdendo a batalha pela vida. Tundi ficou ao seu lado todos os dias até que no dia 9 de julho ela faleceu. Judy Wright era uma mulher incrível com um coração incrível, então não foi nenhuma surpresa seu último desejo. O lema de Judy na vida era: sempre faça algo que dure e seja importante. Chris sabia exatamente o que sua mãe queria. Conhecendo o sonho de Tundi, ele criou uma página de doação para ela poder se formar e assim se tornar enfermeira. Tundi sempre quis terminar a escola de enfermagem, mas as dificuldades da vida a impediram de obter seu diploma. Ele iniciou uma campanha de arrecadação de fundos onde explicou a história fantástica. Mal sabiam eles que sua história se espalharia pelo mundo. Na página, Chris escreveu que sua família pensava sobre a bondade e espírito amoroso dela. Tundi exala alegria e vive todos os dias para servir as pessoas, como ela foi designada para fazer por nosso Pai Celestial. Conhecê-la é amá-la, e todos estamos maravilhados com a forma como Deus trabalhou tão milagrosamente para que nossos caminhos se cruzassem novamente, quando mais precisávamos dela. A história deles estava recebendo muita atenção, mas eles nunca esperavam receber uma ligação de alguém tão incrivelmente especial. Foi colocada uma meta de $1.000. Surpreendentemente, seu objetivo foi alcançado em 45 minutos após o site entrar no ar. Não só isso, as pessoas estavam doando de todos os lugares, superando sua meta inicial. Em menos de uma semana, eles arrecadaram $8.000 para os estudos de Tundi. Mas quando deram a notícia a ela, já passava de $20.000. As doações continuaram chegando, todos ficaram muito emocionados com sua incrível jornada juntos. Não foi surpresa que eles estivessem nas manchetes e viralizassem por semanas a fio por sua fé e aventura juntos. Mas então um dia, eles receberam uma ligação dos produtores do programa da Ellen DeGeneres. Eles queriam que eles fossem ao vivo na TV e contassem sua história à América. Eles se prepararam para um dia incrível no The Ellen Show, mas não tinham ideia do que Ellen havia planejado para aquele dia. Ellen estava incrivelmente surpresa com a história deles. Um homem que havia encontrado uma mulher que precisava de ajuda, e 3 anos após esse encontro, eles se reencontram, enquanto ela ajuda sua mãe doente e fica cuidando da mãe dele até os últimos momentos da vida dela. Ellen sabia que tinha que fazer algo para contribuir, e claro, como ela sempre faz, fez isso de uma maneira grandiosa, com um cheque de $10.000. É simplesmente incrível o que aconteceu, disse Chris. É como se Deus tivesse usado tudo isso para aliviar um pouco a dor de perder a minha mãe. Na página de arrecadação, uma citação se destacou. Não deixe de mostrar hospitalidade a estranhos, pois ao fazer isso, algumas pessoas têm recebido anjos sem saber. Essa história nos lembra que todos devemos tentar ajudar aqueles que precisam de nós. Nunca sabemos quando podemos precisar deles. Hoje, Tundi continua a espalhar bondade e compaixão pelos outros. De acordo com seu site, ela é mentora e palestrante de cuidados de saúde domiciliares e até encontrou algum trabalho como atriz. Ela também foi reconhecida por seu compromisso de sempre cuidar de outras pessoas. Tundi agora está usando seu status de anjo da guarda para continuar ajudando o maior número possível de pessoas.
De vez em quando, aparece uma pessoa que realiza um incrível ato de bondade que ajuda a espalhar alegria, esperança e positividade. Isso pode ser algo simples, como apenas segurar a porta aberta para alguém que precise. No entanto, às vezes, esses atos de bondade são muito maiores do que as pessoas imaginam e mudam completamente a vida de outra pessoa. Se você gostou dessa linda história, compartilhe ela com seus amigos e familiares e se inscreva no nosso canal. Fique com Deus. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!